Eu acho que a minha história é interessante. Ah, Enquanto ainda estudante de medicina, eu achei que, eventualmente, para ser um bom médico, eu deveria entender um pouco mais as bases fisiológicas e patológicas enfim, do ser humano, né? E então, para isso, eu acreditei que deveria entrar numa área de pesquisa no sentido até utilitário, né, de vir a ser um médico melhor, né, se eu conhecesse as bases do funcionamento, repito, enfim, das células, das moléculas, dos sistemas uh, que formam o ser humano. E aí procurei, enfim, o Instituto de Biofísica, onde eu achei que isso eu poderia desenvolver esse conhecimento que eu achava necessário. Foi então assim uma decisão pela ciência, não tanto, confesso, pela paixão da ciência, mas uma decisão mais utilitária, né? De conhecer a ciência para poder, repito, ser um médico melhor. E, na verdade, esse estágio, que seria, enfim, não permanente, se tornou a minha atividade da vida toda e que continua até hoje, né? Mas eu sempre fui bastante interessado nessa minha perspectiva pela genética humana. E comecei trabalhando o Instituto de Biofísica. Isso é interessante. O Instituto de Biofísica tinha algumas unidades em um hospital, especialmente o Hospital Moncorvo Filho e o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. E lá tinha um laboratório de citogenética humana. Eu me liguei a esse laboratório graças ao meu interesse pela genética e pela genética humana em especial, trabalhando com o Dr. José Carlos Cabral de Almeida, que era um professor do Instituto de Biofísica e do Fernandes Figueiras, né? E que havia trazido da Inglaterra a técnica de cultura de células e mais especificamente de cultura de linfócitos para análise morfológica de cromossomos humanos e o entendimento da gênese de malformações congênitas, né? Então foi assim que eu me iniciei na genética humana e aprendi ainda com a doutora Herta Maia, do Instituto de Biofísica, não sei se vocês imagino conheçam o nome, né? Foi quem instalou no Instituto de Biofísica o primeiro microscópio eletrônico. E ela era uma especialista em microscopia eletrônica e em cultura de células. E foi nesse ambiente, ainda na Praia Vermelha, que eu aprendi a trabalhar com células e, eventualmente, com cultura de células, né? Bom, eu fui contemporâneo do Gilberto Oliveira Castro. E ele tinha ido para os Estados Unidos, para a Universidade de Colômbia, e na volta ele trouxe uma série de novidades. E eu fui assistir a conferência dele quando da volta dele do exterior. E o que ele dizia é que uma célula, o que ele trabalhou lá, foi em comunicação intercelular. E o que ele dizia era que uma célula se torna cancerígena ou adquire o potencial oncogênico ao perder o contato com células vizinhas, quer dizer, não ter mais a restrição de transformação de uma população celular. Eu achei aquilo extremamente interessante, né? E, na verdade, cultivando linfócitos para trabalhar em imunogenética, como eu já me veio a ideia de que, bom, o linfócito é uma célula que vive isolada, né?
E será que, na verdade, a ativação do linfócito depende da interação, então, com ele, com outras células do sistema? E discutindo isso com Gilberto, nós imaginamos um experimento ou uma linha de trabalho que seria a verificação de que se a ativação linfocitária depende ou não de interação com outras células. E a abordagem, isso é interessante, foi uma abordagem absolutamente biofísica, né? O que nós fizemos? Nós cultivávamos linfócitos e punhamos um eletrodo numa célula e medíamos a corrente numa outra célula. E não deu outra, né? Quer dizer, a ativação do linfócito faz com que as células se comuniquem, né? E transmitam um sinal elétrico. E esse foi o primeiro trabalho que nós publicamos. E eu me lembro muito bem que, enfim, eu procurei várias pessoas quando nós fizemos esses trabalhos, porque eu não conhecia absolutamente nada de imunologia. E digo mais, a imunologia celular era absolutamente incipiente nessa época, né? O que estava bastante desenvolvido era a imunologia humoral, né? Com a descrição dos anticorpos e a função dos anticorpos e assim por diante. E então procuramos várias pessoas para nos explicar que fenômeno era esse que nós estávamos vendo, quer dizer, o contato entre linfócitos e outras células, que nós imaginávamos eram outros linfócitos, e depois se viu que não era necessariamente assim, que um sinal era transmitido. Então eu diria que foi um começo na imunologia absolutamente biofísico, né? Então foi uma medida de microeletrodos mostrando comunicação entre linfócitos, né? Tem uma história interessante que nessa época que nós estávamos começando, o Churchill estava internado na Inglaterra, estava doente, já estava velho, e ele, com a curiosidade dele, olhando os prontuários, disse assim, e essa célula aqui, esse linfócito, o que ele faz? Aí o médico lá disse, nós não temos a menor ideia. E aí ele perguntou, se vocês não têm a menor ideia, por que vocês contam? Né? É um sujeito realmente. Né? Só para dar a ideia de que o linfócito fazia, qual era a função do linfócito, era nesse momento absolutamente desconhecido. Né? A imunologia celular, digamos assim, não existia ainda. O trabalho fez um sucesso muito grande, até porque era um fenômeno novo, né? Quer dizer, a comunicação de linfócitos com outras células, e a publicação teve uma repercussão muito grande. E nós fomos convidados para apresentar isso num congresso. Existia uma série de conferências, conferências anuais, que se chamavam de Leukocyte Culture Conferences, as conferências de cultura de leucócitos. Só para vocês terem uma ideia de que cultivar linfócitos era, ou leucócitos, na verdade, em geral, era tema de um congresso, enfim, uma reunião anual de imunologistas e não imunologistas, biologistas celulares. Então era um congresso muito ativo, né? E nós fomos nesse primeiro congresso em Uppsala e foi um sucesso muito grande e nós apresentamos isso causou uma certa comoção e, enfim, comoção no bom sentido, né? Quer dizer, mas pouquíssima gente conseguia entender o que estava acontecendo. E nós, Gilberto e eu, procuramos várias pessoas, inclusive o Nelson Vaz, o Michel Rabinovich, o Vitor Nussensweig, que por acaso estava no Brasil, né, que nós procuramos saber o que significava isso, né? E recebemos enfim, algumas sugestões do que fazer, mas era de fato um fenômeno ainda não, enfim,
não tinha entrado na, digamos, na cultura da imunologia, né, como imunologia celular. Então, enfim, na literatura tinha um autor que eu gostava muitíssimo, que era o Martin Raff, um inglês que trabalhava no University College em Londres. E ele detectava antígenos de superfície de células, né? Tinha alguns anticorpos, enfim. E eu achei muito interessante o trabalho dele. E entrei em contato. Na volta de Uppsala, eu parei lá, apresentei o trabalho lá no University College, que foi muito bem recebido, todo mundo, enfim, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu me preparei para um estágio no exterior com Martin Raff. Nessa época, nesse momento, já de volta no Brasil, antes de fazer até o contato mais formal, né, com o Martin Raff, o Sheldon Wolf, que era o diretor clínico do National Institute of Allergy and Infectious Disease, o Instituto de Alergia e Doenças imunopatológicas. E eles, olha, eu acho que você não deve ir. Eram convidados do Chagas, obviamente. E num jantar na casa do Chagas, esse Sheldon Wolf me diz, olha, eu acho que você não deve ir lá para o University College, mas você devia ir para o NIH. Ele dizendo, eu digo isso porque é uma instituição de uma dimensão e de uma abrangência no estudo da biologia que não tem outro lugar. Eu achei isso muito interessante, né? E de fato foi para onde eu acabei aplicando e indo trabalhar com o Alan Rosenthal, que junto com Ethan Shivak tinha descrito a interação entre linfócitos e uma outra célula mononuclear e mostrado, nessa época, Zingernagel e Doherty, na Austrália, mostrando que essas interações celulares eram mediadas por antígenos de histocompatibilidade, e que tinha sido descrito já, inclusive, no homem pelo Dossé, que ganhou o prêmio Nobel. E, e isso foi um marco fundamental na história da imunologia celular, né? Quer dizer, como é que essas células, como é que essas moléculas, digo melhor, trabalhavam nessa interação e limitavam essa interação. E o Alan Rosenthal mostrou que, na verdade, junto com Ethan Shivak, né, num trabalho que ficou clássico, que essa molécula definia a capacidade da célula de fazer ou não o contato, né? Eles deviam ter moléculas que permitissem essa interação celular. E isso foi um marco, de novo, na história da imunologia, mas não se sabia nada naquela época de apresentação de antígenos, né? E eu fui para lá com Alan Rosenthal trabalhar na apresentação de antígenos, exatamente, né? Então, lá no NIH, com Alan Rosenthal e Ethan Shivak, o modelo de trabalho era o guinea pig, né? O porco da Índia, né? Como nós chamamos. E, na verdade, existiam duas linhagens, a linhagem 2 e a linhagem 13. Eram números que diferentes linhagens tinham recebido, mas essas duas se diferenciavam e eram, digamos, polares, né? Uma respondia a alguns antígenos, outra respondia a outros antígenos, e elas entraram na história da imunologia, na verdade, no componente de histocompatibilidade, né? E, obviamente, isso era bastante limitante, no sentido de só existirem duas linhagens, né? E trabalhar com
enfim, com porco da Índia ou com guinea pig era muito caro, tinha que se manter um biotério específico para isso. E na volta para o Brasil, ficou claro para mim que eu só conseguiria continuar nessa linha de trabalho, e não só eu, mas toda a imunologia ganharia muito, como se mostrou ser verdade, se dispusesse aqui no Brasil de linhagens isogênicas de camundongos, né? Já nessa época, você poderia comprar camundongos de qualquer linhagem em laboratórios americanos que foram criados para a produção desses animais, né? Que ganharam, inclusive, o Nobel, né? E, e aí eu sabia da competência enfim, do biotério aqui da UF, né? Que era coordenado pelo Tales, né, Silvio Tales Torres, e, enfim, ele tinha uma interação muito próxima com o Nelson. Nelson Vaz é que, enfim, mostrou ao mundo brasileiro a importância disso, né? E então, na verdade, na minha interação com o Tales, né, e o prover de camundongos de diferentes linhagens permitiu que vários trabalhos fossem feitos e permitiu, digamos, um desenvolvimento da imunologia celular aqui em nosso meio, né? O Tales foi realmente absolutamente fundamental, né? Na definição e na disponibilidade de camundongos muito bem caracterizados geneticamente e que permitiram o desenvolvimento da imunologia celular aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a imunologia brasileira deve muito, ou deve tudo, ou quase tudo, um componente absolutamente essencial para o seu desenvolvimento ao Tales, né, como ele era conhecido. Né? Então, o Jorge foi, quer dizer, foi o primeiro aluno do laboratório de imunogenética, mas não só isso, era um sujeito admirável, um sujeito de luz própria, como você disse, sem dúvida nenhuma, e que trabalhava com Gilberto Oliveira Castro, meu contemporâneo, nós éramos os dois mais velhos que o Jorge, e o Jorge fez esses primeiros trabalhos que eu falei com microeletrodos, então foi o Jorge que fez. Ele era um biofísico de primeiríssima qualidade, mas tinha uma abrangência de interesses muito ampla, né? E ele resolveu migrar do laboratório do Gilberto para o meu laboratório, o que foi uma virada de competência dentro do laboratório, porque ele trouxe não só as suas ideias, como a sua competência de pesquisador, né, de fazer culturas de células. Ele insistia muito na necessidade que tínhamos de ter disponibilidade de diferentes linhagens isogênicas, né? E, enfim, foi uma pena não ter podido entrevistar o Jorge, porque eu fico assim bastante mobilizado ao falar disso, mas ele foi uma pessoa que deu uma nova dimensão à imunologia celular brasileira, sem dúvida nenhuma, né? E faleceu muito cedo. Apesar de ter criado no laboratório, ele tinha um poder de agregação de pessoas muito grande, né? Ele trouxe para o laboratório pessoas que foram absolutamente fundamentais no estabelecimento do laboratório, ou pelo menos permitiu que essas pessoas se desenvolvessem, entre elas, certamente, a Rita Fuchs, que era professora aqui, né?
e que foi muito importante no desenvolvimento da imunologia depois aqui nessa universidade, né? E interessante que nós fizemos o primeiro congresso de imunologia na Academia de Ciências e foi coordenado por mim e pelo Oliveira Lima, e nós trouxemos um grupo do Gazinelli, de Minas Gerais, que estudava citosomose experimental. Na verdade, nesse congresso que foi na Academia de Ciências, o Júlio Sharfstein estava voltando dos Estados Unidos e deu uma conferência apresentando o trabalho todo que ele tinha feito lá fora, trabalhando em complemento com o Victor Nussenzweig, né? E, enfim, algum tempo depois, ele me escreveu dizendo que estava voltando para o Brasil e gostaria de se ligar ao laboratório de imunogenética, e eu disse que não tinha nenhum interesse e competência na área de complemento, e ele disse que faria qualquer outra coisa, e que foi um passo importante, né? E nessa época o Jorge dos Reis já estava no laboratório, e foi a Rita já estava no laboratório, veio depois o Maurício, o Orlando, a Adriana, o Alberto Nóbrega, todos em torno do George, né? Que o Jorge, como eu disse, era um agregador, não só pelas ideias, mas pela sua personalidade, né? Enfim, é. Bom, aí tem um componente pessoal muito forte, porque, enfim, a minha mulher ela tinha uma doença policística renal e em São Paulo se fazia 400 transplantes por ano e no Rio de Janeiro se fazia 3 ou 4, né? E ela estava precisando de um transplante e eu disse, bom, então vamos atender ao convite do Ernei, e obviamente uma das motivações foi a possibilidade da Teresa ser transplantada, mas certamente não foi a única, né? Foi o fato também de que o Ernei estava voltando para a USP, depois de ter sido vivido no exterior, ter sido banido pelo regime militar e ter ido para a França, e depois para os Estados Unidos, e estava voltando para a USP para remontar o departamento de parasitologia que tinha sido originalmente criado pelo Samuel Pessoa e que foi totalmente destruído pelos militares, né? Então era um momento muito significativo, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista científico. E o Ernei teve o apoio muito grande da FINEP, isso tem que ser ressaltado, além do CNPq e da FAPESP, né, que perceberam a importância dessa recriação, né? E ele teve um apoio muito grande, levou muitas pessoas para lá, e eu, obviamente, aceitei esse convite de muito bom grado, porque era a chance de se ligar a pessoas, lideranças, né, na área e fazer uma boa ciência, além desse componente pessoal e que se mostrou, enfim, valioso, né? E o transplante está aí até hoje, né? Bom, isso assume lá a direção do Instituto Nacional do Câncer, que é a referência nacional em câncer, né? E que, na verdade, era um hospital, né? O hospital do INCA, né? Então, na verdade, a área clínica, a área médica, a área cirúrgica do câncer eram muito fortes. O Marcos Moraes assume a direção do Instituto Nacional do Câncer e, com a visão que ele tinha da importância da pesquisa, ele resolve recriar a pesquisa no INCA, que já tinha sido bastante forte com a criação do Centro de Pesquisas do INCA. Então, o Marcos
chamou a mim, ao Guilherme Kurtz, que era o professor de farmacologia, e ao Vanderlei, para recriarmos a pesquisa no INCA. E alocou recursos, e nós conseguimos apoio, como eu falei, de várias instituições, e o Centro de Pesquisas no INCA foi recriado e até hoje é extremamente ativo. E hoje em dia o João Viola, que foi um dos que vieram junto com a Adriana, com o Orlando, enfim, com a Rita e outros, né? Hoje é vice-diretor do INCA, né? E criou-se lá um biotério que hoje é dos melhores biotérios do Rio de Janeiro, né? E tem uma área limpa, enfim, o João conseguiu lá recriar e manter uma competência de ciência muito grande, né? Eu tenho a ideia de criar na medicina uma nova especialidade que seria medicina experimental. Como consequência da criação, eventual criação disso como especialidade, teria que se pensar numa residência em medicina experimental. E é claro que isso não seria para uma população muito grande de estudantes ou recém-formados, mas algumas pessoas que trabalhariam em algumas instituições que teriam características próprias para fazerem exatamente essa translação entre a bancada pura acadêmica, etc., e a medicina translacional. Seria, digamos, o especialista em medicina translacional, né? Então, algumas instituições tipo o INCA, alguns outros hospitais, escola, isso poderia ser feito, obviamente, em outras áreas, não só em oncologia, em cardiologia, em reumatologia, né? Quer dizer, aproximar a bancada da prática médica via a medicina, via esse tipo de especialista, né? Bom, então, enfim, eu gostaria de agradecer a chance de ter estado aqui e dizer que não tenho dúvidas de que a pesquisa, seja ela uma pesquisa básica, seja ela uma pesquisa aplicada, seja ela uma pesquisa translacional, é uma atividade que enche uma vida, que complementa uma vida, que na verdade, faz com que você se sinta realizado no sentido de ter escolhido se dedicar a essa atividade, a essa construção. Então, eu conclamo, né, aos jovens, ainda estudantes ou recém-formados, enfim, nas áreas de saúde, não necessariamente, isso eu acho muito importante, só na medicina, né, não só na medicina, porque, enfim, a pesquisa na área de saúde é muito gratificante e é necessariamente multifatorial, multidisciplinar, etc. Então, que pensem em se dedicar a isso, que terão uma vida plena, sem dúvida nenhuma, e que eu sinto ter sido assim a minha carreira, o que me dá muita alegria, muita satisfação por ter feito essa opção de, enfim, me dedicar a essa construção. Muito obrigado. Então, e a minha mensagem é o chamamento a jovens que pensem nisso.